Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Eu sempre costumo dizer isso respondendo a perguntas que vocês podem fazer. Que gigantes são esses, irmão Eduardo? Obviamente, os gigantes da palavra do Senhor Deus, os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes do puritanismo inglês, os gigantes do neocalvinismo holandês. E no ombro desses homens gigantes, alguns inspirados por Deus, os autores, os que escreveram a Santa Escritura, e outros iluminados por Deus, porque há uma diferença entre inspiração e iluminação. Quem sabe nós podemos fazer um vídeo posteriormente para explicar para vocês a diferença entre inspiração divina e iluminação divina. E esses gigantes nos colocam nos seus ombros, ou nós nos colocamos nos seus ombros, para que nós possamos observar melhor, de maneira piedosa, de maneira fiel, de maneira ortodoxa, tudo aquilo que nos cerca conforme a palavra do Senhor. E nós estamos considerando aqui neste devocional, com a graça de Deus, o livro de Gênesis. E hoje você pode observar aí na sua tela, bem aqui, ó, eu estou aprendendo devagarzinho a mexer aqui nos equipamentos, e vamos melhorando a cada dia. E se você puder se comunicar conosco, quiser colocar alguma sugestão, dúvidas, fique à disposição. Eu recomendo sinceramente e enfaticamente que você possa, bem aqui em cima, ó, tem o nosso grupo no Telegram. Então, aí em cima você pode anotar no papelzinho, não consigo ainda fazer com que você possa clicar, mas é o nosso grupo no Telegram, onde nós temos muito conteúdo mesmo. Nós temos conteúdo de estudo, conteúdo de devocional, leitura de livros. Nós temos cursos gratuitos, de teologia reformada, sempre com enfoque que nós damos na tradição puritana, porque o Ministério Cinco Solas é um ministério orgulhosamente de tradição puritana inglesa. Então tem muito conteúdo ali. Tem o nosso material também musical, porque para quem não sabe, nós temos um projeto, o Ministério Cinco Solas, chamado Canta a Bíblia, onde nós pegamos a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que é a versão que nós utilizamos, e nós estamos musicando perícopes inteiras. E temos feito esse trabalho para a glória do nome do Senhor e para a divulgação da boa teologia aqui nas mídias sociais. Então, considere, por favor, se inscrever. É t.me/Cinco Solas Oficial. Se você colocar isso no seu navegador e entrar, dar o Enter, t.me/Cinco Solas Oficial, você vai ser direcionado para o nosso grupo no Telegram e você poderá participar conosco aí de leitura de livros, de cursos. Nós temos várias salas de aula divididas, onde nós estudamos temas específicos da teologia, como, por exemplo, teontologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, enfim, antropologia bíblica. Nós temos um grupo de leitura de livros, onde nós estamos lendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos lendo, por exemplo, aqui a Dogmática Reformada de Herman Bavinck. Herman Bavinck é um desses
gigantes, os quais eu sempre procuro me colocar nos ombros e que também fazem com que o nosso ministério tenha esse condão de divulgar também os gigantes do neocalvinismo holandês. Então estamos lendo esse livro lá, estamos praticamente elaborando um audiobook de lendo para você ir escutando. E no próprio grupo você pode fazer perguntas caso tenha ficado alguma dúvida. Enfim, são muitos recursos, muito conteúdo que você tem. É só você clicar aqui, ó. Clicar não, perdão. Você vai ter que copiar no papelzinho t.m/5solasoficial. Aí você clica no seu navegador depois de ter digitado e você vai ser direcionado à página e você vai entrar no grupo no Telegram. Lá também nós fazemos interação, enfim, é um universo de conteúdo de anos de trabalho ministerial que nós temos ali. Então seja bem-vindo. Mas, sem delongas, já se passaram 6 minutos. Vamos, com a graça de Deus, dar continuidade no nosso devocional no livro de Gênesis. E hoje nós estamos terminando o capítulo 3º, os 3 capítulos originais e primeiros das Santas Escrituras do Senhor. Interessante, né? São 3 capítulos que vão tratar justamente da base de toda a revelação divina. Nesses 3 capítulos nós temos a criação, a queda e a redenção, ou seja, toda a nossa cosmovisão escriturística. Então vamos ler aqui a última perícope que está em Gênesis, no capítulo 3º, versículos 22 ao versículo 24. Abra sua Bíblia e botei aqui também do lado um recurso a mais para que nós possamos aprender a palavra de Deus, nos debruçarmos nela, nesse devocional. Me acompanhe aqui na leitura. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Senhor, por esse privilégio de podermos, neste pequeno momento, nos debruçarmos neste devocional e estudarmos, considerarmos uma porção tão preciosa de Tua Palavra. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos livre de falarmos qualquer heresia ou algo que te desagrade e leva a nossa mente cativa à Tua vontade, à Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós estamos praticamente culminando com esta primeira parte das Escrituras Sagradas, onde nós estamos observando e nos detendo em todo o processo criacional do Senhor Deus. Então nós estamos observando que nos primeiros capítulos do livro de Gênesis nós estudamos e consideramos os 7 dias da criação, onde tudo era muito bom, tudo era belo, tudo era perfeito, tudo era verdadeiro, não havia pecado, não havia violência, de tanta pureza que havia, inocência e santidade que o próprio Senhor Deus, na viração do dia, tinha comunhão plena com o homem, com a mulher, era tudo muito bom. Então, depois de ter havido uma queda no mundo espiritual,
nós observamos que Satanás, por meio da serpente, ingressa no mundo material e leva também, enganando Eva, a pecar contra o Senhor e também induzindo e levando Adão a cair no mesmo pecado. O problema é que ele, como representante federativo, cabeça de toda a humanidade, inclusive de sua esposa, ele peca e a terra inteira se torna maldita por sua causa. Então ocorre a queda. E na perícope passada nós observamos o arrependimento de Adão e a sua fé. Quando ele dá o nome da varoa, ele dá o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, acreditando, tomando posse da promessa feita pelo Senhor Deus de que da semente da mulher surgiria o Messias. Então há uma redenção, criação, queda e redenção. E hoje nós estamos culminando nesta perícope, no capítulo 3º do livro de Gênesis, dos versículos 22 ao versículo 24, onde nós estamos observando aqui justamente a finalização disto aí. O que acontece depois disso? E nós temos, de maneira triste, a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E Moisés nos mostra aqui como ocorre essa saída, essa expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. A primeira coisa que nós podemos observar é que, aqui no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então nós podemos observar que, primeiramente, o Senhor Deus, ele atesta, observa e leva Moisés a escrever, nos revelando que os seres humanos agora, de maneira ímpia, passaram a ser rebeldes. Conhecer o bem e o mal no sentido da humanidade caída é ter se rebelado contra o Senhor Deus e ter efetivamente realizado aquilo que não agradava ao Senhor. Ter efetivamente feito tudo aquilo que não lhe havia sido permitido no decreto criacional e no mandato cultural do Senhor. O homem passou não a respeitar a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor dizia e decretava que era certo e que era errado. Então o homem passou impiamente a conhecer o bem e o mal, a poder escolher, a fazer as suas escolhas. E essa escolha está manchada pelo pecado, de modo que o homem não pode mais escolher agradar a Deus por si próprio, porque a queda atingiu totalmente o ser humano. Atingiu o seu corpo, atingiu a sua alma, atingiu a sua mente, as suas vontades. É aquilo que em teologia reformada nós chamamos de depravação total. A depravação total nos ensina que o homem é totalmente pervertido por conta da queda, de modo que o seu coração, a sua mente, as suas afeições, as suas intenções estão completamente eivadas, maculadas, envenenadas pelo pecado, de forma que ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue se chegar a Deus. Isso nós vimos na perícope passada, onde nós observamos que o homem, a primeira atitude dele, depois de ter caído em pecado, foi ter se escondido de Deus, fugido de Deus. Essa é a atitude do homem, querer praticar qualquer coisa que o afaste do Deus verdadeiro. Então o Senhor Deus está reconhecendo aqui que o homem não é mais aquela
aquele paradigma de beleza, de perfeição, de inocência, o qual ele tinha sido criado como mordomo do Senhor, como imagem e semelhança de Deus, de modo que a semelhança estava agora maculada pelo pecado. Então, a primeira coisa que nós verificamos nesta perícope é a triste confirmação da nossa depravação total, da queda do homem o homem conhecendo moralmente o mal e o homem tendo escolhido este mal. Talvez a palavra mais correta não seria que o homem pudesse fazer escolhas entre o bem e o mal, porque o bem ele não pode mais escolher. Mas vamos dizer assim que o homem poderia fazer a sua mente, poderia tornar a sua mente, as suas ideias, a sua vontade como o seu próprio Deus. Então, ao invés do homem ter a sua mente, a sua vontade e as suas afeições respeitando a palavra de Deus, aquilo que Deus determinava, o homem agora estava impedido de fazer isso. Então, por ser conhecedor do bem e do mal, o homem passa a fugir de Deus, a odiar a Deus, a tudo aquilo que é santo, puro e verdadeiro, e passa a desejar, a conhecer o mal, a escolher ativamente, ter uma livre agência para o mal. Ele é responsável moral por suas escolhas, mas essa moralidade dele é pervertida, de modo que até as boas obras que ele acha que pratica e que muitos homens acham que praticam, para Deus são trapos de imundície, porque não visam a glória do Senhor. E tudo que não visa a glória do Senhor é pecaminoso. Então, este primeiro versículo, acho que nós podemos destacar isso. O segundo versículo, aliás, ainda no primeiro versículo, o Senhor Deus diz aqui que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. A árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos observar tanto naquilo que o Senhor Jesus diz, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele é a árvore da vida, é aquele que nos faz viver eternamente. Então, o homem ele é separado desta árvore da vida para que não coma deste fruto e vive eternamente. É o que Moisés nos mostra aqui, inspirado pelo Senhor Deus. E aqui no versículo 23, dando prosseguimento, nós temos: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esse lançou fora significa que Deus ele purifica o seu templo. O jardim do Éden é como se fosse um templo santo, puro, perfeito, verdadeiro, belo, que o Senhor Deus havia colocado, criado e colocado o ser humano. Então o homem, quando entra com o pecado, ele macula esse jardim do Éden, ele macula este templo. Então o Senhor Deus o lança fora como uma forma de justamente o purificar. Já no versículo 24, nós temos: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eita, tanta coisa aqui, né? Mas vamos nos deter no principal. Primeiramente, vamos falar aqui dos querubins, né? Os querubins eles são seres celestiais que protegem a santidade de Deus e proibindo que pecadores tivessem acesso ao Senhor Deus. É o que podemos ver, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, versículo 18, em 2 Crônicas 3:7 e em Ezequiel 28:14. Depois você pode abrir a sua Bíblia aí e aprofundar o estudo. Êxodo 25:18, 2 Crônicas 3:7 e Ezequiel 28:14. Então, esses querubins servem para proteger, digamos assim, a santidade de Deus da presença do pecado.
da presença de pecadores. Isso demonstra, meus amados, a santidade de Deus. Não pode haver pecado, perversão, impiedade na presença do Senhor Deus, porque o Senhor Deus é santíssimo. É santíssimo. Uma vez eu vendo uma pregação de um grande pastor calvinista da nossa atualidade, chamado Paul Washer, que também é um dos gigantes nos quais eu procuro me colocar nos ombros. Ele disse que uma das verdades mais terríveis da Escritura Sagrada era a afirmação de que Deus é bom e de que Deus é santo. Isso em um primeiro momento pode nos chocar, porque como isso é uma verdade terrível? É porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. E o Senhor Deus não tolera pecado, não tolera imundície, mistura no seu templo, no seu santuário, na sua presença. É o que nós observamos aqui agora quando o Senhor coloca querubins ali, guardando o seu templo, depois de o ter purificado, lançando fora todo o pecado que estava nele. E o homem foi expulso deste jardim do Éden. A nossa Bíblia de Genebra, nesta perícope, no que concerne a esta expressão para guardar, nos ensina o seguinte, que o acesso ao paraíso só era permitido e possível se Deus assim desejasse. Certo acesso foi mais tarde concedido aos israelitas sob a liderança de Moisés, enquanto entravam na terra prometida pelo Oriente, após o encontro com um ser celestial que portava uma espada nua. Está em Josué capítulo 5, versículo 13. Além disso, Jesus, o último Adão que reconciliou os pecadores com Deus por meio da sua obra, suor, espinhos, conflito, morte na cruz e descida ao pó, ele conquistou o jardim ao rasgar o véu do templo, no qual as imagens dos querubins estavam costuradas. Aí cita aqui diversas referências, Êxodo capítulo 26, 1, Mateus 27, 51, Hebreus 6, 19, 9, 3. Então observe que quando o Senhor Jesus morre, cumpre a sua obra santíssima, o véu do templo, que era grosso, pesado, que separava o santo lugar do Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, neste véu do templo havia costurado artisticamente ali os querubins que protegiam a santidade de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele vence o pecado, ele diz na cruz, está consumado, e aquela cortina do tabernáculo é rasgada, de modo que o povo de Deus agora tem acesso à santidade de Deus por meio do sangue bendito e poderoso do Senhor Jesus. Este véu que separava não separa mais. Aleluia, meus irmãos. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor Deus. E a Reforma Protestante nos ensina isso naquele princípio teológico reformado protestante que diz sacerdócio universal de todo crente. Todos nós temos acesso direto a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Meus amados, eu espero então que esta perícope tenha sido muito edificante para vocês, quanto foi para mim. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que nós possamos nos apegar nesta verdade. Que em que pese nós temos observado agora que houve essa separação, essa triste separação, a expulsão do homem do jardim do Éden,
e a colocação de querubins para proteger a santidade de Deus do pecado. O Senhor Jesus, ele, na sua obra salvífica, ele rasga o véu do templo, onde estavam desenhados artisticamente esses querubins, e nós agora temos livre acesso a Deus. Continuamos pecadores ainda, porque o Espírito milita contra a carne, mas nós temos livre acesso a Deus nos méritos de Cristo. Então nos acheguemos ao Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que nos conduz novamente a este templo. E nos méritos dele, um dia estaremos na Nova Jerusalém, todos juntos, o povo de Deus reunido, sob a coroa do grande Rei e Messias nosso Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.